Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão. Segunda-feira bem complicada para nós corintianos, né? Temos coisas para falar aí porque tem notícia extremamente importante que acabou de acontecer em relação ao senhor Augusto Melo, as contas prestadas, né, ao acompanhamento do Conselho Deliberativo aí, vamos falar bastante sobre isso, e também com o anúncio oficial do Dorival Júnior. A gente tinha falado, né, que o Dorival poderia ser anunciado amanhã, né, para dar já esse treino e tudo mais, mas as coisas foram adiantadas. O Dorival Júnior já deu um treinamento hoje e tudo mais, já teve lá, já fez o seu anúncio oficial, o time do Corinthians. Vamos falar sobre isso. Então, desde já, eu peço muito para você deixar o seu like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para obter todas as notificações. O seu like é extremamente importante e você que está pelo celular tem a opção de hypar o vídeo. Você clica aí em hypar e você vai estar ajudando o canal nas visualizações e na entrega aqui na plataforma. Vamos falar então de Dorival Júnior, rapaziada. Vamos lá para a tela do meu PC, porque o Dorival ele foi anunciado hoje oficialmente e a gente tá aqui no Instagram do Coringão e vamos ver palavras do Dorival aí em relação a como que foi essas tratativas e tudo mais. Vamos ver aqui. Já que eu explico para vocês, fala. É uma Dorival. torcida fiel que não desiste em momento nenhum e isso é uma marca registrada. Eu espero poder vivenciar tudo isso e, se Deus quiser, deixar o meu melhor para todos os torcedores. Ao final de uma temporada que nós possamos, se Deus quiser, estarmos aí lutando por todas as competições que estamos disputando nesse momento. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela confiança. Legal, Dorival. Eu torço muito para que você consiga êxito no seu trabalho. De verdade. Eu torço muito. Você vê o Dorival caminhando pelos gramados do CT Dr. Joaquim Grava, mas de verdade, rapaziada, eu torço demais para que o Dorival possa fazer um bom trabalho, para que ele possa ter autonomia para fazer esse bom trabalho, porque a gente levanta muitos questionamentos de como que tá sendo em relação a isso no Corinthians e tudo mais, mas eu vejo no Dorival um cara inteligente, um cara experiente e um cara que possa fazer diferente. Porque igual eu tava falando pra vocês ontem, por mais que parece tom de brincadeira, né? Mas é verdade. Eu acho que pior do jeito que tá, é difícil de ficar. Então, juntando isso, a experiência do Dorival e também a inteligência que o Dorival tem, os bons trabalhos que ele fez nos últimos clubes aí por onde ele passou aqui no futebol brasileiro, pra mim, mais uma vez, seleção brasileira não é parâmetro pra comparar o trabalho do Dorival, que foi feito anteriormente com o que foi feito na seleção. Vocês sabem muito bem os motivos e eu torço demais, cara. Torço demais, a gente tem que apoiar, é o que eu sempre peço pra vocês, o apoio incondicional aí pra depois, se caso a gente vê que realmente não resolveu, ainda tem problemas, ainda tem burrice, aí a gente vai cobrar, aí a gente vai contestar, né? Porque tem que ser desse jeito. Somos diferentes dos demais. Não vamos ser o cambada de corneteiro, não. Pelo amor de Deus, rapaziada. Então, Dorival Júnior tá aí já dando treinamentos aí com o Coringão. A gente vê algumas imagens aqui, ó. Dorival falando com o pessoal e tudo mais. Que possa ter êxito no trabalho, não é verdade? Agora, nem tudo são flores. Não é verdade, rapaziada? Nem tudo são flores. O clima já estava um pouco tenso hoje à tarde, a gente acompanhou pelas redes sociais aí, o pessoal falando, né? Nossa, como é que vai ser? E, meu Deus, e aí? Será que esse negócio de contas aí... Chegou no final da tarde, começou a encostar a polícia no Parque São Jorge e tudo mais, sem manifestação de torcida, porém, o... lideranças, né, dos Gaviões da Fiel, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, eles estiveram presentes para acompanhar
essa votação da prestação de contas aí, para vocês terem uma noção, informação da identidade corintiana. O presidente Ale e o presidente Fábio, né, que é o Fantasma, e o diretor-geral André, estão no Parque São Jorge para acompanhar a votação da prestação de contas do Corinthians em 2024. E já adiantando para vocês, Core indica dívida maior que apresentada e sugere reprovação das contas do Corinthians em 2024. E ó, os valores. Vamos acompanhar junto? Vamos lá. O Conselho de Orientação, né, que é o CORE, sugeriu a reprovação das contas do clube referentes a 2024. O órgão emitiu o ofício, onde o pessoal aí, créditos também na notícia do pessoal do meu timão, teve acesso na segunda-feira, pouco antes da reunião de votação do CORE no Parque São Jorge. Já vamos lá direto pro artigo. Só é importante a gente falar aqui que o encontro contou com 16 votos para reprovação e apenas um voto para aprovação. Abre aspas aí. Dessa forma, contabilizamos 16 votos recomendado a reprovação das contas e um voto pela aprovação consignada pelo senhor Celso de Oliveira Sobrinho para que sejam tomadas as devidas medidas, reforçando que entendemos que é obrigação desse órgão fiscalizar, bem como neste ato a reprovação preserva a instituição junto aos órgãos de controle, como por exemplo o Profut, demonstrando a efetividade na atuação dos órgãos fiscalizadores internos do clube e funcionamento junto à instituição, bem como a indicação da gestão temerária, diz a deliberação. O órgão dá diversos argumentos para sustentar o parecer. Entre eles, o aumento da dívida do Corinthians. De acordo com o documento, o passivo do Timão cresceu 829 milhões de reais, ao contrário dos quase 600 milhões apresentados no balanço financeiro, apesar do salto de 300 milhões nas receitas. Vocês têm noção, rapaziada, que mesmo as receitas terem aumentado em 300 milhões, a parada não era 600 igual foi apresentada, e sim 829 milhões? Rapaziada, eu tenho uma lista aqui da alegação da reprovação do Conselho Deliberativo. Entre os argumentos usados pelo CORE do Corinthians para a reprovação das contas de 2024 estão: aumento da dívida em 829 milhões, mais de 7 milhões em gastos no cartão corporativo do clube sem justificativa, falta de apresentação do contrato de Memphis Depay com o clube, falta de apresentação do contrato com a VaideBet, falta de apresentação do contrato com a PixBet, falta de revisão do orçamento, ausência de resposta a ofícios como solicitação de documentos, divergências de saltos entre controles gerenciais e de sistemas, falta de demonstrativos contábeis da Neoquímica Arena, lançamento dos valores arrecadados pela campanha Doe Arena como receitas do clube, falta de clareza no critério de contratações de prestadores, ausência de demonstrativo de utilização de valores arrecadados, déficit financeiro, aumento de 120 milhões na dívida do clube com despesas e aumento significativo dos juros passivos. Rapaziada, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ter esse tipo de argumento: como que na renovação e transparência isso não era visto? Isso não era falado? Isso não era investigado? Exatamente! Como que não era feita uma parada dessa? Agora imagina o tanto de coisa que possa ter passado, que agora que a gente tá vendo com um pouco mais de clareza sobre o que tá acontecendo. E não adianta a gente falar de um, sendo que o outro também tá a mesma bosta. Sendo que a dívida tá aumentando do mesmo jeito. Rapaziada, pelo amor de Deus, rapaziada, olhem esses números. Eu vou voltar com a matéria aqui pra vocês. Olhem esses números.
O Corinthians, vale lembrar, entregou as demonstrações de finanças com 2 bilhões 568 milhões de reais em dívidas. Porém, rapaziada, esse número, quer ver? Eu deixei uma matéria colocada aqui pra vocês. A dívida do Corinthians estará em 3 bilhões 166 milhões após documentos apresentados pelo Core questionando Augusto Melo. O presidente do Corinthians apresentou um balanço apontado que a dívida do clube era de 2 bilhões 568. E na verdade a dívida está na casa dos 3,166. No entanto, o Conselho de Orientação contestou dados em um documento e afirmou que a dívida teria aumentado 829 milhões e não 231 milhões, como alegado pela gestão. Com isso, há uma diferença de cerca de 598 milhões entre os valores apresentados pela presidência e os apontados pelo Core. Rapaziada, olha o tamanho da loucura que é uma parada dessa, meu irmão. Aonde que o Corinthians vai parar desse jeito, cara? Rapaziada, a dívida que pode passar os 3 bi. Os 3 bi. Mano, a esperança do torcedor, cara, de ver um time caminhando pra frente, de ver um time conseguindo colher bons frutos, conseguindo ter um planejamento digno e competente, vai diminuindo a cada segundo que passa. A cada gaveta que é aberta, parece que a dívida vai aumentando. E, mano, é um tapa na cara do torcedor. Você vê um profissional que conseguiu corrigir os problemas no time do Rio de Janeiro, que foi o Flamengo, o Fred Luz falar que os interesses e disputas políticas são maiores do que o bem do próprio clube. Quem pensa no bem do próprio clube? Nós, eu, você que tá assistindo, nós que fica com esperança de que as coisas possam melhorar. E o resultado? Mesmo tendo esperança, é tomando 4-0 na cara, que deveria ter sido 7-8. É ver a dívida aumentando a cada segundo que passa. É ver a situação se complicando cada vez mais. É ver o buraco sendo escavado, mesmo parecendo que não tem mais como, o buraco sendo escavado cada vez mais fundo. Rapaziada, onde que isso vai parar, rapaziada? Aonde que isso vai parar? Vocês têm noção, cara? Vocês têm noção? O tanto de coisa que foi citado? O tanto de coisa que foi contextualizado? Olha aqui, ausência de balancetes, falta de atualização, revisão do orçamento, não resposta de ofício de documentos, passivo de 829 milhões, divergências em salários gerenciais, contratação de auditoria de forma tardia, falta de demonstrações contábeis na Neoquímica Arena, vaquinha da Arena, até a vaquinha tá aqui. Prestadores de serviço, Memphis Depay, contrato com a LFU, contrato com a PixBet, contrato com a VideBet, composições materiais esportivos, demonstrações financeiras. Rapaziada, é loucura, cara. Isso aqui é loucura. A gente tá falando de 2024. Ah, Thiagão, mas os caras não fiscalizavam desse jeito quando era renovação e transparência. Exatamente. Imagina o tanto de coisa que deve ter passado pra dívida chegar onde tá chegando. Tá todo mundo errado. Tá tudo podre por dentro. Nós somos feitos de palhaço. Nós somos feitos de idiota. Nós somos feitos de besta. Tamo lá, camiseta lançada a 700 pau de novo. Tamo lá, 62 ônibus praticamente, indo pro Rio de Janeiro. Tamo lá chegando no segundo tempo cantando mais alto que 65 mil pessoas do time da casa, tomando um 3-0 na cara e depois toma o quarto gol. Onde que vai parar isso aí? Até onde o torcedor corintiano vai conseguir segurar o rojão? Até onde o torcedor corintiano vai conseguir ser realmente a diferença do time, do clube, da instituição? Somente nós somos obrigados a ser desse jeito?
Somente nós somos obrigados a querer o bem do clube. Esses caras que estão lá, eles não são obrigados? Se dizendo corintiano do jeito que dizem? É desanimador. Verdade. Você que tá se sentindo desanimado, eu não tiro a sua razão, não, mano. É desanimador. Você chegou até aqui, se você puder deixar o like pra nós aí, eu agradeço demais, se inscrever no nosso canal. Qualquer coisa também, vocês seguem nós nas nossas outras redes sociais aí, Instagram, TikTok, @eu sou Timão 1910. Porque você sabe, né? Aqui no canal Sou Timão, você tem vez. E você tem